Jesus, eu sou a tia Michele e que bom ter você aqui. E eu espero que você tenha se capacitado aí na palavra de Deus, que isso possa ter tocado o seu coração, que o nosso coração possa arder com vontade de aprender a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de estar conectado com Deus através da oração. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que nós possamos sempre estar nos capacitando, né? Então, hoje a internet nos traz várias maneiras, várias abordagens, né? Dentro da palavra de Deus. Também nos dá a opção, tanto pago quanto gratuito, né? De se capacitar na palavra de Deus. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Procure, pesquise, leia a palavra de Deus, porque você lendo a palavra de Deus, quando vier alguma heresia, quando vier alguma coisa que não é bíblico, você vai saber. Então, quando nós falamos, né, sobre o ministério infantil, quando alguém te passar um tema, olha, eu vou te dar esse tema, tia, qual que é a base bíblica, né? Manda para mim o tema e a base bíblica, né? Ou às vezes você vai saber, né? A Arca de Noé, você sabe que a base bíblica é a história de Noé, mas eu falo a base bíblica porque tem tias que às vezes não se atentam a isso também, tios e tias, né? Então, dá um tema, né, que veio na mente e não tem uma base bíblica para isso, né? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Isso não é um assunto tão agradável, né, de se tratar, mas é um assunto necessário, né? Então a nossa base bíblica desse nosso primeiro Capacita-me, né, que chega ao fim, está em Oséias capítulo 4, versículo 6, parte A. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas coisas entraram assim, a vida com Jesus, ela é doce, né? Ela é doce. Às vezes a gente entende por um lado assim, porque ter Jesus na nossa vida é uma bênção, né? Ter Jesus como nosso Salvador. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei, Ele me lavou, Ele me remiu, Ele me purificou, né? Ele deu a vida por mim. Então, nossa, que maravilha! Mas, né, então se a gente insere isso na cabeça da criança, né, que a vida com Jesus não, então tem que saber como dizer. Por quê? Não vai ter problemas, não haverão doenças, né? Então coloca aí um evangelho, uma teologia também, né? A teologia da prosperidade. Então é difícil, né? Muitas pessoas às vezes até param de gostar da gente, param de seguir a gente por determinadas coisas. Mas como que nós vamos ensinar isso para as crianças também? Então isso não deve estar impregnado em nós. Por quê? Porque existe o mal no mundo, existe a morte, existe doença. Então nós temos Jesus na nossa vida, Ele vai nos ajudar a passar. Né? Então, por quê? Porque imagina, se for na teologia da prosperidade, né? Aonde está Deus? Né? Quando aquela pergunta, né? Se você serve a Deus, por que você está assim? Mas nós temos um Deus que nós servimos a Ele e que Ele nos ajuda, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele passa conosco a adversidade. E aí nós lembramos de Paulo, porque a vida com Jesus é só maravilha. Não, aceite Jesus, ande no seu caminho, né? Nós temos o nosso galardão, aonde nem a traça nem a ferrugem corrói. Então nós temos que ensinar isso para as crianças também e para nós, porque muitas vezes é muito fácil a gente só ouvir aqui essa noite tem vitória, essa noite tem milagre. Pode ter milagres, pode ter vitória, mas não é só isso. É o movimento, né? A pessoa está naquele movimento e não sabe onde está o livro de Jó na Bíblia. Então é bem complicado isso, certo? Então, como eu falei, então a gente vai falar, vamos falar, a vida com Jesus é doce. Vamos falar que a palavra de Deus é como mel, né? Ter Jesus na nossa vida não vai nos privar das adversidades, né? Então, nós vemos isso na história da Jesus acalma a tempestade. Então, veja como que há né? Então, Jesus acalma a tempestade, ele acalma, mas você passou na tempestade. Você passou, você teve medo, né? Então, nós vemos o apóstolo Paulo, que ele está, né, ali, ele pede 3 vezes que tire aquele espinho na carne e não é tirado, né? Mas Jesus está com ele.
porque então ele está ali, né, na palavra de Deus. Então, a vida com Jesus é doce. Venha para Jesus que nada mais vai te acontecer. Como que eu mesmo não vou pregar isso, por quê? Né? Então, às vezes você é convidado, bom dia, a vida com Jesus é doce. Leve falando sobre a palavra, né? É como mel, ela se assemelha como mel. E aí você fala da palavra de Deus, você fala que mesmo que na hora ali, durante a nossa vida, tem umas adversidades amargas, nem tudo seja doce, Jesus está conosco. Então você não briga, mas você também não tem como falar isso para as crianças. Como que eu vou falar isso para as crianças com uma enfermidade na mão e uma crônica, né, uma crônica nas duas mãos, nos dois braços e uma crônica no corpo inteiro, né? Só uma, tô dando só esses dois exemplos, mas eu tenho 3 doenças crônicas. Como que eu vou falar, né? Ah, não, ixi, você não vai ter mais problema, né? Porque é isso que quer dizer. Você não vai ter mais problema, tudo vai ser maravilhoso, o que você pedir você vai conseguir, é só você determinar e não é por aí. Né? E eu não sou triste por isso não, porque é como Paulo, né, pediu Jesus e foi respondido: a minha graça te basta. E a graça de Deus é Jesus, e Jesus nos ajuda a passar por isso. Então, que nós possamos entender também, né, estar sempre ali com as bases bíblicas, sempre ali na palavra de Deus. Então, a gente não vai brigar, não é algo de se brigar, né? Mas o tema é esse, tia. Jesus, a vida com Jesus é doce. E aí eu levo, né, também. A palavra é como mel. O que isso aqui é? Um mel. Então, porque naquele tempo não existia doce. O doce deles era achar um mel, imagina? E aí você imagina hoje nós, né? Quando nós estamos assim, ai, queria tanto um docinho, né? A gente vai lá, compra, ou tem dentro de casa. E naquele tempo não era assim. Então, quando achava o mel, então a palavra de Deus, quando ela entra dentro da gente, né? Vamos colocar assim, dá uma doçura. Então, às vezes você tá na amargura da doença crônica, na amargura da dor, mas aí você tá com a palavra e a palavra se assemelha como o mel. Então, não é questão de discussão, é questão de acertos ali. Então, sempre dentro da base bíblica, sempre dentro da Bíblia, e você e eu sempre lendo a Bíblia e pesquisando e nos aprofundando na palavra de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. E nesse vídeo aqui vai estar o certificado para você baixar aqui nos comentários. Vai ter um link azul, clica lá, opção baixar, você vai baixar o seu certificado. Tá certo? Do nosso primeiro Capacita-me. Lógico, nós teremos outros com outros temas, tá bom? Talvez esse tema não era o que você estivesse esperando, mas é um tema necessário, que eu também teria que falar de uma certa forma, sabendo que tem pessoas que não vão gostar, mas na verdade, a verdade da palavra de Deus, né? Então, veja comigo, de Malaquias até, né, quando a gente fecha a nossa Bíblia ali em Malaquias e vira aquela página até o Novo Testamento, foram séculos de silêncio de Deus, né? Mas havia ainda o templo, havia as festas, havia os louvores, mas não havia palavra de Deus. E aí João Batista chega, né, depois desses séculos, tá? De silêncio, ele chega profetizando, mas ele não chega profetizando, né? Que vai ser tudo as mil maravilhas, que é só você erguer a mão e determinar, e há poder na sua palavra que você vai conseguir, né? Ele não chega com essa mensagem, né? Ele chega com a mensagem dura, ele chega planando os caminhos para que o Salvador chegue, mas ele chega com a palavra, né? Então veja que nesses séculos o templo estava lá, as festas estavam lá, os cultos estavam lá, mas não havia a palavra de Deus. Quantos lugares tem festas, culto, né? O templo, e não há palavra de Deus, infelizmente, né? Mas aí João Batista chega e ele chega, né, com essa mensagem. Imagina se fosse, ai, não faz assim não vai perder pessoas aí, mas ele veio falando a verdade, e que eu e você possamos falar a verdade de Cristo. Então, baixe aqui o seu certificado e que Deus te abençoe grandemente.